Bem-vindos novamente, Igreja Nova Criação e todas as pessoas que nos acompanham de todo mundo online. Sabe, eu acredito que cada vez que você se conecta, Deus tem uma palavra especificamente para você. E a coisa mais incrível da palavra de Deus é isso. Você pode ouvir uma palavra pessoal durante a pregação do Evangelho. Deus pode falar contigo especificamente para a sua situação, para a sua circunstância. Amém? Como ele faz isso, está além de mim. A Bíblia diz que diversas pessoas de diferentes nações que vieram para Jerusalém no dia de Pentecostes, e quando eles ouviram os discípulos batizados pelo Espírito Santo falando em outras línguas, a Bíblia diz que eles estavam todos orando ao mesmo tempo, falando em línguas ao mesmo tempo. E, no entanto, as diferentes nacionalidades ali os ouviram falar as maravilhosas obras de Deus em sua própria língua, em seu próprio vernáculo. E isso é incrível, como isso acontece no meio daquele barulho. Eles de fato conseguiram ouvir o idioma destinado a eles, e Deus pode fazer isso. Em meio às palavras que eu falo, se nossa ministração for ungida pelo Espírito Santo, essa palavra irá bem de encontro à sua situação. E uma palavra de Deus é tudo o que você precisa para mudar a sua vida para sempre. Glória a Deus. A palavra dos homens caem por terra, mas as palavras de Deus jamais voltam para ele vazias. Mas farão o que lhe apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Portanto, essa é a minha oração por você, que isso aconteça ao ouvir a palavra de Deus. E outra coisa que acontece enquanto você ouve a palavra de Deus, algo incrível sobre o ministério da palavra de Deus, é que você não tem que necessariamente esperar para aplicar o que aprendeu para só então ter resultados. Claro que muitas vezes acontece assim, mas à medida que a palavra é lançada, Deus faz a obra. À medida que ela é lançada, Deus faz milagres. A Bíblia diz que isso agradou a Deus. Eu gosto disso. Isso agrada a Deus. Deus ordenou e isso o agrada. Que pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Que através da loucura da pregação, salvar, e a palavra salvar aí é a palavra sozo, que já aprendemos que não é apenas salvo do pecado, da condenação, da morte, mas também é cura. Tudo está incluído nessa palavra. Salvação, libertação, plenitude, restauração e prosperidade também. Glória a Deus. Então, assim conforme a palavra é lançada, agradou a Deus que pela loucura da pregação, e graças a Deus que não é pela loucura dos pregadores, salvar aqueles que creem, para curar, para restaurar aqueles que creem enquanto a palavra é pregada. E vemos isso também no livro de Atos, vez após vez, quando Paulo estava pregando, e enquanto ele pregava em Listra, havia um aleijado desde o ventre de sua mãe. E a Bíblia diz que Paulo sabia da condição dele, e Paulo percebeu naquele momento que aquele homem tinha fé para ser curado. Enquanto Paulo pregava, ele gritou: "Agora mesmo, fique de pé!" E o homem foi curado, mas aconteceu enquanto Paulo pregava. Então, conforme a palavra é lançada, uma das belezas da pregação, da ministração da palavra de Deus, é que podemos ver a Deus, assumir as nossas palavras, e às vezes me sinto um espectador. E para mim, essa é uma das maiores alegrias e belezas do ministério da pregação. Sabe, ver o Senhor agindo, vê-lo trazendo ideias, palavras, sonhos, visões. Sabe, literalmente visões razão, para ver qual direção Ele quer nos dar. E às vezes, enquanto eu estou pregando, eu recebo revelações de pregações para as próximas semanas. Obviamente, eu vou parar um tempo para estudá-las, mas sou tão abençoado que enquanto eu prego, Deus me traz revelações no momento que prego. Essa é uma das alegrias da ministração do Evangelho. Eu estou muito animado, e essa palavra que será pregada irá curar você, restaurá-lo. Especialmente, Deus falou comigo agora, e Ele disse coisas que eu tive que mudar algumas partes da mensagem para incluir isso. Ele disse que vai fazer coisas incríveis sobre as famílias, amém? Sobre casamentos, sobre o seu relacionamento com os filhos, amém? Deus fará coisas maravilhosas neste tempo. Mesmo durante essa época, haverá milagres de restauração de relacionamentos dentro da família. Deus vai lhe dar um novo casamento, Ele vai transformar a água num vinho maravilhoso, e vocês vão se apaixonar um pelo outro novamente, e é tudo isso pela presença de Deus dentro da sua casa, no seu casamento. Eu estou muito animado e quero começar contando para vocês um testemunho. E essa irmã, ela é dos Estados Unidos e ela diz:
Meus filhos foram criados num lar cristão e foram salvos ainda jovens. Há alguns anos atrás, minha filha de 20 anos saiu de casa. Ela parou de se comunicar com a família e se aventurou nas drogas, em seitas e em outros comportamentos inadequados. Ela também sofria de ansiedade e de ataques de pânico. E foi devastador para mim vê-la daquele jeito. Porque se você a conhecesse, antes ela era a filha mais doce e amável que alguém poderia querer. A minha filha mais nova também estava passando por muita coisa na escola e reagindo mal. Mentindo constantemente, nos evitando e desenvolvendo comportamentos prejudiciais. E nenhuma delas queriam nada com as coisas de Deus, colocando assim a si mesmas e a sua família em perigo. Foi tão triste e desanimador, pois eu as amo muito e quero o melhor para elas, para viverem livres dessa dor constante. Parecia que meu relacionamento com elas havia sido prejudicado de forma irreversível. Escrevi algumas vezes para o ministério do Pastor Prince, pedindo oração pelas minhas filhas. Eu orava por proteção, cura, restauração e libertação para elas e nossa família. Eu cria, apesar do comportamento delas e do que elas acreditavam sobre si mesmas, elas ainda eram a justiça de Deus em Cristo, redimidas, perdoadas e limpas. Eu clamei pelo sangue de Jesus sobre elas, declarando que seus corações se voltassem para Deus e sua família. O Senhor respondeu às orações e restaurou o nosso relacionamento. Agora eu e minhas filhas temos um relacionamento melhor do que antes. Conversamos sinceramente, nos amamos e, o mais importante, hoje descansamos no amor de Jesus. E eu sei que foi pela graça de Deus que o nosso relacionamento se restaurou. Eu continuo crendo no Senhor por mais e mais do seu favor nessa área e continuo a declarar mais bênçãos em nossos relacionamentos uns com os outros e todos nós estamos sempre em contato. Obrigado, Pastor Prince, pelo seu incrível ministério cheio de amor e graça de Deus. Toda a glória seja dada a Deus por seu maravilhoso evangelho da graça. Veja que a mãe continuou observando, olhando para elas com os olhos, com o olhar de amor, da forma que Deus as vê. Amém? Deus não as vê como rebeldes, bagunceiras, de coração duro. Não, ela continua olhando para elas da maneira que Deus as vê, como justiça de Deus em Cristo, e ela profetizou, sempre declarando. Amém? A Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, esse é o versículo tema da nossa igreja, é por isso que nossa igreja se chama a Nova Criação, por conta desse versículo que está em Coríntios. Observe que ele começa com portanto. Portanto, se alguém está em Cristo. Mas qual é o versículo anterior? Porque sempre que você vê um portanto, você se pergunta, qual é o versículo anterior? Porque está relacionado com o versículo anterior. De acordo com o versículo anterior, portanto, à luz do versículo anterior, se alguém está em Cristo é uma nova criação. Mas se olhar para o versículo que está antes, portanto, se alguém está em Cristo, é o verso 17. Mas veja o 16, o versículo anterior. Ele diz, por isso nós daqui em diante não conhecemos a ninguém segundo a carne. Ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos mais deste modo. Vamos ler de novo. Por isso nós daqui em diante não conhecemos ninguém segundo a carne. Agora, em outra versão diz assim, não consideramos ninguém do ponto de vista humano. E isso inclui as nossas famílias, amém? Inclui também o relacionamento com os nossos cônjuges, entre os irmãos, amém? Não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. É claro que se eles ainda não foram salvos, ainda não nasceram de novo, tem uma perspectiva diferente, eles ainda não são uma nova criação. Mas aqui me refiro aos que nasceram de novo, amém? Mesmo que tenham se desviado, ainda devemos vê-los como nova criação, não observá-los segundo a carne. Não olhe para eles segundo a carne, mas profetize o que Deus vê. Amém? De agora em diante, Paulo diz, não vemos mais ninguém de acordo com a perspectiva humana. De acordo com a carne humana, ele chega a dizer que mesmo Jesus, não devemos o considerar mais de acordo com o ponto de vista humano. Olha esse versículo. Embora em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, porém agora o conhecemos de modo bem diferente. Então não devemos mais olhar para o Jesus dos evangelhos enquanto ele andava pela Galileia, amém? Pregando o evangelho do reino, curando todos os enfermos, livrando as pessoas dos demônios, amém? Fazendo o bem, curando a todos, como a Bíblia diz. Devemos olhar para ele de uma forma diferente?
É isso? Não. Nós até poderíamos olhar para Jesus e dizer, ele é um rabino. Há pessoas ensinando hoje que Jesus era um rabino, andando por aí, ensinando. Meu amigo, ele é mais que um rabino. A maneira da qual você enxerga Jesus determinará o que você receberá dele. A sua capacidade de receber está na proporção exata de como você vê Jesus. O povo da cidade natal de Jesus, Nazaré, via Jesus de um ponto de vista humano. Eles olhavam para ele e diziam assim, aquele não é o filho de José? Os seus irmãos e irmãs não moram aqui conosco? Que deixa óbvio que José e Maria tiveram outros filhos. Certo? Então, além de Jesus que nasceu de uma virgem, houveram outros filhos depois dele. Então, eles olhavam para ele no natural. Mas aquele não é Jesus? O filho de José, o carpinteiro? E a família dele não mora aqui conosco? Então, como ele diz que ele é o Messias prometido em Isaías, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, então eles o veem no natural. Agora veja o próximo versículo que diz, ele não pôde, não diz ele não quis. Diz que ele não pôde realizar milagres poderosos naquela cidade. Então, algo que Deus estabeleceu é que se você não conseguir enxergar seu filho da maneira que ele quer que você o enxergue, você não receberá dele. Você o vê no natural, tudo que você vai receber será no natural. Você ouvirá as palavras dele no natural. Você o verá curando os enfermos, mas não receberá a sua cura, porque você está olhando para ele de acordo com a carne. Amigo, é importante que nós vejamos Jesus da maneira que Deus quer que o vejamos. Amém? Não como um rabino. Amém? Nem mesmo como um professor. Amém? Mas como o Salvador, o Redentor, como o enviado de Deus. Na verdade, essa é a mensagem que Jesus estava transmitindo quando enviou o cego ao tanque chamado Siloé. E Siloé significa o enviado. Porque estávamos todos cegos e até que vejamos Jesus como o enviado, não conseguiremos ver. A nossa cegueira permanece. Mas quando vemos Jesus como o enviado significa o quê? Significa que ele já preexistia com o Pai. Muito antes dele vir e se revestir de carne humana, ele sempre esteve com o Pai. E ele foi enviado. Envio também pressupõe missão. Ele foi enviado para quê? Para morrer por nossos pecados na cruz. Ah, como eu amo Jesus. Amém? Graças a Deus pelo presente que nos deu. Que Paulo descreve que dádiva inefável a entrega de seu Filho. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E o Senhor quer salvar não somente você, mas toda a sua família. Lembre-se que a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Paulo disse isso para o carcereiro, quando Deus abalou. Naquela noite, Deus abalou as celas. E todas as algemas se quebraram e eles estavam livres. E aí o carcereiro se lembrou que a lei dos romanos diz que se alguém escapar sob a sua vigilância, você morrerá no lugar daquela pessoa. Daí então ele decidiu se matar, cometendo harakiri. E ele estava prestes a se lançar sobre a espada quando Paulo gritou, pare, não te faças nenhum mal. Estamos todos aqui. E foi isso que Paulo disse para ele. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, tu e tua casa. Percebeu isso? Sim, é claro que cada membro da família deve crer também. Porque mais adiante lemos que o carcereiro de fato levou Paulo e seus amigos para sua casa e trataram de suas feridas porque eles tinham sido espancados. Então trataram as suas feridas e depois serviu-lhes comida. E aí a Bíblia diz que toda a sua família creu. Não somente ele, mas toda a sua família creu. Então, amigo, é importante que nós creiamos no Senhor Jesus Cristo, porque Deus não quer somente salvar você, mas salvar a nossa família também. Uma vez que você crê em Jesus, mesmo que eles te persigam, passa a existir uma porta aberta em sua família por sua causa. Eles podem até não perceber que tudo isso é para o bem deles, para que eles sejam abençoados. Eles podem até perseguir dizendo coisas sobre você, às vezes zombar de você, mas filho de Deus, lembre-se disso, por causa de você, existe agora como uma grande porta na sua família para que Deus possa entrar e abençoar a cada um deles. Amém? Salvando cada um deles. Amém? Trazendo para eles uma nova vida, a vida abundante que Jesus veio para dar. Aleluia! Glória a Deus! Vemos também a mesma coisa na vida de Noé e de sua família. Deus disse a Noé, entre na arca, você e sua família, você e a sua casa. Perceba que o plano de Deus não é salvar apenas Noé, ali na arca,
salvando do dilúvio, do julgamento, mas sim de salvar toda a sua família. Mas em você, no singular, eu vi alguém justo. Portanto, veja que a Bíblia não diz que toda a família era justa, mas por causa daquele homem, Noé, Deus disse, toda a sua família será salva. Não estou dizendo que é automático, sua família será salva porque você é salvo, mas é muito mais fácil que eles sejam salvos por sua causa. Amém? Porque agora que você é salvo, existe uma porta aberta para Deus entrar em suas vidas e tocá-los. Louvado seja o nome de Jesus. O povo de Israel, quando estavam no Egito, antes de serem libertos, houve uma última praga. Antes da última praga, que foi a morte do primogênito, que foi a praga da escuridão. Vejamos o versículo. Eles não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz. Todos os filhos de Israel tinham luz. Vou repetir. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Agora, amigo, isso é incrível. Tenho certeza que entre os filhos de Israel haviam aqueles que eram mais obedientes, aqueles que eram menos obedientes. Na verdade, há uma grande possibilidade que muitos deles nem se lembravam mais de Deus. E eles questionavam a Moisés quando ele veio até eles. E apesar disso, a Bíblia diz que todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Deus quer trazer a luz neste tempo de trevas que adveio sobre a terra. E a Bíblia diz que nos últimos dias, as trevas, densas trevas, cobrirão a terra. E essa escuridão terrível que cobre a terra é quase tangível. E estamos vendo isso até mesmo na manifestação dessa pandemia, neste momento da Covid-19, e tudo isso é apenas o começo. Sabemos que há mais por vir. A Bíblia diz que o mundo se tornará cada vez mais sombrio. Porém, a glória do Senhor brilhará sobre você. E quem é esse você? Você é a nova criação. Você é aquele que foi redimido, aquele que foi salvo pelo sangue de Jesus. A glória do Senhor virá sobre você. Quando? Quando as trevas cobrirem a terra. E a sua glória será vista, o seu brilho será visto sobre você. E a Bíblia diz que todos os reis, as pessoas importantes, verão o brilho do seu esplendor. Fala até mesmo de riquezas vindo para você. Leia o capítulo inteiro. Num momento de escuridão, não fala do milênio. Durante o milênio não haverá trevas. Amém? Então é o tempo que estamos vivendo. E a Bíblia diz que as riquezas das nações, ou as riquezas de muitas nações, virão até você. Haverá uma transferência sobrenatural de riqueza durante esse tempo. E o Senhor declara que a glória dele se levantará sobre você. Você chegou a perceber que na época dos filhos de Israel, eles tinham luz em suas casas, e essa luz tinha que ser uma luz sobrenatural, divina, no meio daquela escuridão. Porque se eles tivessem acendido uma faísca para fazer fogo, ok? Então, obviamente, os egípcios teriam se valido dos mesmos meios. É claro que os egípcios não estavam conseguindo produzir fogo, e eles eram especialistas nisso. Foi uma escuridão sobrenatural sobre eles, que eles simplesmente não conseguiam afastar. Mas, para os filhos de Israel, havia essa luz sobrenatural da parte de Deus. Eu declaro sobre você uma luz sobrenatural em todas as suas habitações, especialmente nesse tempo. E quanto mais nós entramos nessa escuridão, para nós, filhos de Deus, será como o sol do meio-dia. Para o povo de Deus dos últimos dias, no último capítulo diz: mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, se referindo a Jesus. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Aleluia! Amém! Para vocês que temem meu nome, Deus está dizendo: Jesus brilhará tanto que vocês não poderão deixar de ser curados. Aleluia! E eu já estou contemplando isso acontecer, glória a Deus, na vida das pessoas que têm escrito os testemunhos para nós. E agora mesmo vou compartilhar um com vocês, que vai te abençoar. E essa irmã é dos Estados Unidos, e ela diz assim: o ano passado foi um ano difícil para mim e para minha família. O meu marido, há 7 anos, ficou com raiva de mim e começamos a brigar frequentemente. Nossos problemas matrimoniais me sufocaram tanto que eu cheguei até a pensar em suicídio. Eu achava que eu não valia nada, porque nada do que eu fazia agradava meu marido. Posteriormente, eu acabei descobrindo que meu marido estava tendo um caso com outra mulher há cerca de 6 meses. E ele estava se preparando para me deixar. Quando eu o confrontei sobre isso, tivemos a nossa maior briga de todas. Eu me sentia deprimida e confusa, até o ponto que ele confessou que não ligava para mim. A ideia de me deixar e deixar seus filhos para trás estava tudo bem para ele.
Ele era uma pessoa tão diferente que eu não o reconhecia. E eu orava pedindo ao Senhor que pudesse mudar aquela situação. Mesmo que meu coração doesse e a minha mente pensando constantemente em suicídio, eu lutei contra esses pensamentos e estava pronta para deixar meu marido. Com a intenção de transferir meu filho para uma outra escola, comecei a empacotar os nossos pertences. Eu estava dirigindo quando ouvi uma voz me dizendo: "Espere." Então comecei a assistir os vídeos do pastor Joseph Prince e eu chorava muito, porque eu sentia o amor de Deus fluindo em sua pregação. Isso me fez me sentir mais forte e tudo que eu estava passando não parecia ser algo tão ruim. Num dos sermões do pastor Prince, ele disse que Deus já respondeu às nossas orações e nós podemos agradecer. Ele também disse para buscarmos Jesus nos tempos difíceis, porque Ele está sempre lá quando precisamos dele. Eu comecei a profetizar a restauração da minha família e, graças a Deus, as portas da infidelidade se fecharam. Agradeço ao Senhor porque meus filhos terão um pai, uma família feliz e um lar para o qual voltar. Esse era o desejo do meu coração e eu sabia que Deus mudaria as coisas para a minha família. E hoje, eu posso humildemente dizer que meu casamento foi salvo. Meu marido acabou com a sua infidelidade, estamos reconstruindo nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa confiança e respeito mútuo estão se aprofundando. E eu sei que tudo isso é obra do Senhor. E meu filho mais velho está indo melhor na escola. Obrigado, pastor, pelos ensinamentos. De fato, eles abriram meu coração para Deus e eu nunca estive tão próximo dele em toda a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! A Deus seja dada toda a honra e glória, porque só Ele pode fazer isso. Mas veja o quão importante é ouvirmos mensagens que proclamem o verdadeiro Deus. Amém? Não um Deus fruto da imaginação de alguém ou ensinamentos religiosos do passado que estão equivocados, mas sim o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus. Amém? Quando o vemos, a coisa principal que vemos nele é que sua essência é o amor. Ele é santo, ele é justo, mas a sua essência, o verdadeiro ser de Deus, é amor. Amém? Deus é totalmente santo, ele é justo, ele é totalmente amável e nós o adoramos, amém? Em espírito e em verdade, aleluia. Mas ele é amor em sua essência. E o que o amor faz? O amor é doador, o amor é provedor. O amor sempre age. E é disso que se trata estar sob a graça. Devemos perceber que até mesmo essas tentações que se levantam, que por vezes tentam nos derrubar, tentam nos fazer cair no pecado, e em toda essa, podemos chamar de inclinações carnais e propensões de cedermos aos nossos desejos, sentimos, por exemplo, a raiva crescendo. Como lidar com isso? Bem, nós aprendemos na semana passada que nós estamos mortos em Cristo e ressuscitamos nele. Glória a Deus, é assim que a Bíblia diz. E eu quero rapidamente dar uma passada sobre isso, porque muitas vezes os ensinamentos do capítulo 6 de Romanos são negligenciados, e é por isso que não temos a visão certa. Que diremos, pois, Paulo diz, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Claro que não. E qual é a resposta de Paulo? Muitas pessoas usam esse verso para vir contra os ensinamentos da graça, mas eles não continuam lendo o verso 2. Qual é a resposta de Paulo? Certamente não. Como podemos nós, que morremos, verbo no passado, que morremos para o pecado, continuar vivendo nele? Agora, ouça, as pessoas do mundo estão mortas no pecado, mas nós, que cremos, estamos mortos para o pecado. Essa é a diferença. Certa vez estávamos mortos no pecado, mas aí então cremos em Cristo e Ele nos resgatou da morte, aleluia. Agora estamos mortos para o pecado e aprendemos que não estamos mais como os filhos de Israel, do lado de cá do Mar Vermelho, onde olhamos para os exércitos de Faraó que se aproximam com medo e insegurança, com medo de serem mortos a qualquer momento, porque eles ainda estão vendo seus inimigos vivos. Mas nós não estamos mais lá, nós estamos, na verdade, do outro lado do Mar Vermelho, onde vemos todos aqueles inimigos dos quais, não muito tempo atrás, tínhamos medo deles, porque eles estavam tão vivos, porém estão todos mortos, cadáveres, à beira-mar, aleluia. Portanto, o Mar Vermelho fala da cruz de Jesus Cristo. E eu creio que esta é uma figura de Romanos 6, onde nós morremos com Cristo, onde ressuscitamos com Cristo do outro lado da morte. Aleluia! A Bíblia diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais.
Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre mais. A morte já não tem mais nenhum domínio sobre ele. Pois a morte que ele morreu por pecado quantas vezes? De uma vez por todas. A morte que Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas. Não se repetirá. Agora você está prestes a ver que Deus quer que você se considere da mesma maneira que Cristo morreu para o pecado. No entanto, temos um ensino que afirma que todos os dias devemos morrer para o pecado. No momento que você diz que temos que morrer para o pecado, você está dizendo que o pecado ainda está vivo em sua vida. O pecado ainda está vivo na sua carne. A sua carne ainda está viva? Não, a Bíblia diz, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, está liquidado, está feito. E precisamos reconhecer essa morte. Da mesma forma que Jesus foi ressuscitado dos mortos e já não morre mais. Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. E da mesma forma, considere-se mortos para o pecado de uma vez por todas. É isso que o próximo versículo diz. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, é tudo uma coisa só. Quando Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas, quando isso aconteceu? Na cruz. Nós morremos para o pecado com ele, de uma vez por todas. E quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, para nunca mais morrer, você e eu ressuscitamos nele. Amém? Na vida da ressurreição, do outro lado do sepulcro. Então, onde estão todos os nossos pecados? Eliminados. Se foram para sempre, glória a Deus, obrigado Jesus. Onde está o nosso velho Adão? Aquele que gosta de pecar, aquele que tem prazer no pecado, aquele que é sempre rebelde, aquele que só traz problemas na sua vida. Morreu, se foi completamente crucificado com Cristo, morto. Então aquele que ressurgiu dos mortos é um novo homem, aleluia. Então a Bíblia diz, considerem-se do outro lado da morte. Você morreu para o pecado de uma vez por todas em Cristo. Quando Cristo morreu para o pecado de uma vez. E também quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele, aleluia. Você sabe que isso é verdade porque você está em Cristo e Deus identifica você como filho de Deus em Cristo. E eu estou compartilhando tudo isso porque muitos dos problemas da nossa vida matrimonial e dos relacionamentos com os nossos queridos e filhos é por conta deste fortalecimento da carne. Sabe aquela irritação que sentimos em nossa vida? Aquela atitude de procurar culpados? A Bíblia diz que são sempre as raposinhas que devastam os vinhedos. Não são aquelas coisas grandes, aquelas grandes brigas ou divergências que tenham. É aquela pequena mania de achar culpados, aquela pequena irritação sempre, sempre corrigindo, sempre lento para elogiar e sempre rápido para criticar. São essas raposinhas que estragam a videira, e a videira aqui fala de alegria. Amém? Da onde se produz o vinho. E Jesus transformou água em vinho num casamento. Amém? Então, o que de fato destrói a vinha e o vinho dentro do casamento são as coisinhas, as raposinhas que surgem dentro de nós. Aquela atitude sempre crítica, o orgulho. Eu não vou pedir desculpa porque é sempre eu que peço desculpa, sempre. E essas coisas surgem dentro de nós, até mesmo a luxúria, o desejo pode destruir seu casamento. Todos já sabem disso. E talvez você ache inofensivo, mas se estiver assistindo pornografia, ou quer que seja, pode te destruir. Ela destrói porque muda você. Vai mudar como você vê o casamento. Então, amigo, todas essas coisas, se ao menos percebêssemos que Deus sabe que essas são as coisas que estão verdadeiramente prendendo você, atrapalhando você, amém? Trazendo derrota após derrota. E você sabe o que Deus fez? Ele crucificou tudo isso. Aleluia! Aquele eu que eu não gosto, aquele eu que me faz sempre ser derrotado, esse eu foi crucificado lá na cruz. E eu preciso reconhecer isso. Mas esse ensinamento que diz que a cada dia você precisa morrer. E ele cita uma declaração de Paulo onde ele diz, eu morro a cada dia. Agora, isso é uma situação equivocada, porque se você olhar para o contexto, Paulo está falando que enquanto ele prega sobre Jesus Cristo e quando ele vai para os lugares, ele é perseguido. Ele está sempre em risco de vida. Ele diz, eu luto com bestas. Ele chama as pessoas que o perseguem de bestas, como animais, porque eles querem perseguir Paulo, querem torturá-lo. E Paulo diz, é como se todo dia eu morresse. É uma analogia de alguém que está passando pela morte todos os dias, por amor do Evangelho.
E naquele tempo, Paulo sofreu como ninguém por amor do evangelho. Agora, meu amigo, ouça. O morrer de cada dia ali não tem a ver com morrer. Todo dia você morre. Amém? Não. Você já morreu de uma vez por todas. Deste lado da cruz. Todo ensinamento que diz que você precisa morrer diariamente está antes da cruz. Amém? Porque na cruz você morreu de uma vez por todas. E a sua única função agora, o seu único posicionamento deve ser se considerar morto para o pecado. Então, quando isso surge, essas raposinhas, esse orgulho, essa luxúria, essa raiva, essa irritação, essa atitude de encontrar culpados, quando elas vêm, o que você faz? Você ora contra elas? Não, porque quando você ora contra, preste atenção, você está dizendo que ela está viva. Você acaba negando o que Deus disse. O que você faz? Você apenas ignora. Apenas diga, está morta. Não haja sobre ele, porque está morto. E você está vivo com a vida da ressurreição. Você sabe o que Deus vê em você? Ele te vê como um príncipe. Amém? Ele te vê como uma princesa. E é assim que eu entendo o tipo de santidade que Deus quer produzir em nossa vida. Aliás, você já parou para pensar qual é o oposto de santidade? Não é o pecado. Se você ler as Escrituras, tudo que é santo é separado. A palavra santo significa separado. Separado do comum. Portanto, o oposto de santidade é ser, de fato, comum. Onde o mundo enxerga trevas, eles nos veem experimentando a luz. Isso é estar separado. Do quê? Das trevas. Amém? Deus não quer que você tenha essa ideia de santidade relacionada a um comportamento ou atitude religiosa. Por que Deus diz, seja fiel à sua esposa? Porque você está separado do comportamento do mundo. É a vida de um príncipe. É uma vida celestial. E agora que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Aleluia! Coloque o seu desejo nas coisas do alto, não nas coisas da terra, porque as coisas do alto são as coisas celestiais, as coisas reais do Rei. Amém? Que pertencem ao reino. E você é filho e filha de Deus, aleluia. Então está abaixo de você ficar irritado com coisas pequenas. Na verdade, quando paramos de nos irritar com coisas pequenas, sabe quem você se torna? Régio. Real. Não naquela atitude de santarrão. Jesus foi um príncipe que se abaixou para lavar os pés dos discípulos e nunca perdeu a sua realeza. As pessoas nunca o viram, nem mesmo seus discípulos, tratando as pessoas de maneira severa, como escravos. Não. Havia uma dignidade, uma glória, ainda assim foi capaz de renunciar. Portanto, essa santidade é a santidade que precisamos entender. Entenda bem, precisamos ser separados. Amém? Em nossa linguagem, nossas palavras, nossos pensamentos, nosso comportamento, nossas vidas, nossas famílias. Amém? Separados. E isso também inclui, onde o mundo está deprimido, temos a paz de Deus. Onde o mundo se pergunta o que vai acontecer agora, o que vai acontecer adiante, sabemos que ficará bem, porque a nossa vida está nas mãos daquele que conhece o futuro. E ele vai nos guiar, e sabemos de uma coisa, enquanto o mundo está confuso do que vai acontecer no dia seguinte, na semana que vem ou no ano que vem, nós sabemos que certamente, não é um talvez, mas com certeza a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas, até que vivamos na casa do Senhor para sempre. Amém! Amém. Vamos continuar. Veja Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás mais debaixo da lei, e sim da graça. Não debaixo da lei, mas da graça. Você não está debaixo das suas ações, das suas obras, daquilo que você faz. Você está sob a graça, onde é Deus que age em seu favor. É Deus que faz. Havemos então de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Deus me livre! Agora aqui é a única vez nessa passagem que a palavra pecado é utilizada como um verbo. No versículo 15, então devemos pecar? Hamartano. Agora, a única vez que pecado é um verbo, o que é um verbo? Uma ação. Algo que você executa, que você faz, ok? Então o verbo aqui nos mostra que esse pecado é uma ação. Mas você sabia que no capítulo todo, em todo o capítulo 6, quando fala mortos para o pecado, é sempre substantivo. Ele é usado como substantivo e não como um verbo. Aqui é o único lugar onde ele aparece assim. E em todo o livro de Romanos, hamartano, o verbo, aparece 7 vezes. 7 vezes. Porém, em todo livro de Romanos, o substantivo pecado, sabe quantas vezes? 43 vezes.
Então, se juntarmos tudo, aparece 50 vezes. Interessante que é o número do jubileu que declara a nossa liberdade e a nossa emancipação. Amém? A nossa declaração de liberdade de todo o pecado, aleluia, aparece 50 vezes no livro de Romanos, no original. Amém? Você verá que o pecado aparece como substantivo no livro de Romanos por 43 vezes e como verbo 7 vezes. E aqui, no capítulo 6, aparece só neste versículo. E então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de modo algum. Agora veja isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência? Perceba que estamos falando de alguém, aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. E a propósito, obediência aqui também é um substantivo, não é um verbo. E olha que interessante, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Agora eu preciso fazer uma pausa aqui para te dizer isso. Há pouco falamos sobre estar mortos para o pecado, no mesmo capítulo. Estou seguindo aqui uma sequência. Estar morto para o pecado e vivo para Deus. E só então, quando percebe que você é um com Cristo. Aliás, é assim que Deus te vê. Ele sempre te vê em Cristo. Para sempre. Isso vai durar para sempre. Portanto, agora que você está em Cristo, amém? A morte ficou para trás, o julgamento para trás, amém? Aquela natureza pecaminosa que ama o pecado está morta aos olhos da fé e morta aos olhos de Deus, mas não para os seus sentidos, para eles ele está viva. Entenda isso. Mas nós andamos por fé e não por vista. Mas não para por aí. Só então. Vamos voltar um pouquinho para entendermos melhor. No verso 11 diz, assim vós também, ou seja, da mesma maneira, considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora preste atenção no versículo seguinte. O versículo 12 diz, portanto, por conta do versículo 11, sempre que você encontra um portanto, descubra o porquê dele estar ali. Neste caso é por causa do versículo 11, ou seja, à luz do versículo 11. Portanto, não permita que o pecado reine em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Agora, muitas pessoas vão direto para este versículo sem olhar o contexto. Elas são muito rápidas em trazer os imperativos, sem olhar os indicativos. São os indicativos que te dão a força e o posicionamento correto para realizar os imperativos. Deixa eu te explicar isso. O portanto não deixa o pecado reinar vem exatamente depois de perceber com a verdadeira revelação de como Deus me vê, morto para o pecado e vivo na vida da ressurreição em Cristo. Até a morte já ficou para trás e eu estou vivo diante de Deus para sempre. Então, depois de enxergar isso, aí vem o portanto. Você passa a ter o poder de não deixar o pecado reinar. Não dá para chegar nessa parte sem estar ciente disso primeiro. E não dá para se considerar morto para o pecado sem saber que Jesus morreu de uma vez por todas para o pecado. Amém? Glória a Deus, isso é muito empolgante. Então chegamos ao versículo 16, que diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça. Agora, muitas vezes, quando lemos esse verso, a ideia é essa, certo, gente? Então, a partir de agora, ok? É assim que eles ensinam. A partir de agora, vocês têm que focar nisso, em não pecar, ok? Tentem não pecar, porque o pecado fará com que a morte venha, ok? E agora, obedeça. Se fosse assim, se o versículo está falando da nossa obediência e do nosso pecado, ou seja, dê o seu melhor para obedecer, porque quando você obedece para a justiça. Aqui tem um problema. Temos um problema bem aqui, porque diz que é a nossa obediência que traz a justiça. Não tem outra maneira de entender. A palavra pecado para a morte é a palavra ais. Ais para a morte. Obediência ais para a justiça. Então, de quem é esse pecado? De quem é esse pecado para a morte? O meu ou o seu pecado? Ou é o pecado de Adão? E na mesma perspectiva, de quem é a obediência? Obediência para a justiça. É a nossa obediência que nos traz justiça? Obediência para sermos justos? Ou é a obediência de Jesus que nos traz a justificação? Para entendermos, precisamos olhar o capítulo antes de Romanos 6. Amém? Porque o 5 vem antes do 6. Então, no capítulo anterior, diz aqui que pela desobediência de um homem, agora quem é este único homem?
Adão. Não foi seu pai ou seu avô, foi Adão. Você pode até dizer que ele é o seu tataravô. Foi o pecado de Adão que trouxe morte a este mundo. Então esse é o pecado de um homem. Então pelo pecado de um homem, pela desobediência de um homem, a Bíblia diz que muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um homem. Agora, quem é este homem? Aleluia! É o nosso glorioso Senhor, o desejado das nações, o nosso Senhor Jesus Cristo, que, por sua obediência, muitos foram feitos justos. Então não foi o meu pecado que me fez um pecador. Eu nasci pecador. Foi o pecado de Adão que me fez pecador. Amém? Eu peco porque eu sou um pecador. Eu não sou um pecador porque eu peco. O pecado de Adão me fez pecador e, da mesma forma, a obediência de Jesus me justificou. Eu não sou justo porque eu obedeço. Eu obedeço porque eu sou justo. E, igreja, a consciência da justificação sempre te leva à obediência, mesmo de maneira inconsciente. E uma das maiores obediências do Novo Testamento é a obediência pela fé. É sobre a crença correta. Tudo que eu estou dizendo é sobre a fé correta. Então, foi a obediência de quem que te justificou? Pela obediência de um homem. Nós somos feitos justos. E é por isso que o diabo não quer que você saiba disso. Ele quer que você pense que foi o seu pecado que trouxe morte em sua vida e que é a sua obediência que te faz justificado. Então é melhor tentar evitar o pecado e tentar obedecer. Agora, amigo, todo esse negócio de tentar não é uma revelação. Não. Porque a maneira de vencermos o pecado em nossas vidas, eu já ouvi isso muitas vezes ao longo dos anos. Como um crente eu dou o meu melhor, eu tento ao máximo me entregar para Deus, eu dou tudo o que eu tenho para Ele, eu tento obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida e acredite ou não, eu confesso meus pecados todos os dias. Na verdade eu tenho uma lista de todos os pecados que eu tenho que confessar, eu aprendi isso no ministério e eu confesso todos os meus pecados. Eu me lembro que um dizia, você lê a revista Veja? E eu lembro dessa revista do tempo de escola, eu nem sei se essa revista existe ainda, mas enfim. Eu procuro confessar tudo e eu confesso o máximo que eu consigo. E acabo descobrindo que no final da confissão eu fico deprimido. Sabe, parece que eu não sinto aquela alegria do Senhor, a paz. Eu perdi tudo isso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus eu estava tão feliz, sabendo que todos os meus pecados tinham sido perdoados. Mas agora eu aprendi que eu tenho que confessar todos os meus pecados para Deus, senão eu vou ficar fora da comunhão com Ele. E ninguém quer ficar fora da comunhão, especialmente quando você está por aí trabalhando, viajando, vivendo uma vida ativa. Sabe, eu não quero viver uma vida sem a proteção de Deus, porque aí qualquer coisa pode acontecer, até o inimigo pode me atingir. E por isso eu confesso tudo. Vocês estão olhando para um homem que confessava. Sabe, enquanto adolescente eu confessava o máximo que eu podia. Quando eu falava com alguém e de repente eu percebia que eu estava exagerando, eu parava ali mesmo, na frente dos meus amigos, parava e confessava meus pecados. Eu me lembro de uma vez estar jogando futebol e eu era o goleiro. E aí eu virei e gritei algo para alguém e eu senti que aquilo não era correto. E agora eu pequei, estou fora da comunhão. E aí eu me virei e fiz a minha confissão, e aí naquele momento a bola entrou no gol. E é claro que todo o time adorou eu fazer o time todo perder. E sabe o que eu descobri? Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou confessando o máximo, sendo o melhor possível. Eu deveria estar alegre, feliz. Amém? Eu deveria ter vitórias em minha vida. Mas na verdade me sentia deprimido, como se tivesse em um buraco. E quanto mais pecado eu confessava, mais pecado eu via. E fiquei obcecado com o pecado. E é exatamente o oposto do que este capítulo está nos ensinando sobre a cruz. Ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Ou seja, quando o pecado surge, devemos ignorá-lo porque ele já está morto. Ele parece vivo, mas é uma miragem. Ele já morreu. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Mas eu não sabia disso. Então, enquanto adolescente, eu li um livro que dizia que é possível alguém cometer um pecado imperdoável. E eu tive medo de cometer aquele tipo de pecado. E adivinha? Quanto mais medo eu tinha, mais eu percebia, sabe, a minha carne viva. Eu me enxergava capaz de cometer aquele pecado. Quanto mais obcecado eu ficava em não cometer aquele pecado, quando eu orava, começava a ter pensamentos blasfemos sobre Deus. Não me pergunte como, mas quanto mais eu tentava, mais o outro lado se levantava em mim.
E não é que eu não estava tentando. E é por isso que as pessoas que ensinam você que você deve se preocupar em sempre confessar todos os seus pecados, creio que muitos deles, se forem sinceros, assim como eu era, eles vão chegar ao desespero. No final, sabe o que Paulo diz? Ô miserável homem que sou. Quando ele percebe toda essa agitação pecaminosa, ele diz, ô miserável homem que sou. Ele não diz miseráveis pecados que cometo. Não. Veja, você é a fábrica, você produz pecados. Então Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Não o que me livrará, ou qual fórmula aprender, qual ensinamento aprender, mas quem me livrará do corpo dessa minha morte? E sua resposta foi, eu agradeço a Deus por Jesus Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Paulo disse isso, ele estava em Romanos 7. Em Romanos 6 isso aconteceu, e no 7 nós morremos para a lei. Aleluia! Porque tentar cumprir a lei é dizer que você ainda está vivo. Amém? Então, como ser santo hoje? Bem, amigo, primeiro, contemple a Cristo, sempre olhando para Jesus. Todos nós, com o rosto descoberto, sem a lei em nossas vidas. Contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, através do Espírito de Deus. Devemos olhar o Cristo ressurreto. Nós não o vemos quando ele estava em sua humilhação, em sua condescendência aqui na terra. Esse não é o Jesus glorificado, amém? Não entenda mal, amém? Quando ele estava na terra, ele tinha a glória moral, tinha a glória em seu caráter, ele tinha a glória de virtudes surpreendentes, amém? Ele tinha a glória como um homem, aleluia. Ele tinha a glória do Messias, mas ele não tinha sido glorificado até que ele morreu e ressuscitou, e voltou para o Pai, e o Pai o glorificou. À sua direita, aleluia, e agora está coroado de glória e honra, não como quando ele estava na terra, e como Paulo diz, de agora em diante não conhecemos Cristo de uma perspectiva humana. Em outras palavras, ele diz, não vemos mais o Jesus no natural, quando ele estava em humilhação, em santa condescendência em sua vinda, nós vemos o Jesus que está agora à destra de Deus o Pai. A Bíblia não diz, como ele era, você é nessa terra. Não, como ele é, você também é nessa terra. É muito raro ouvirmos pregações sobre o Cristo ressurreto. Ouvimos sobre Jesus na terra e aquilo que ele fez, e tudo isso é importante, tudo isso tem o seu lugar. Mas quando Paulo pregava, ele pregava Jesus ressurreto. Ele pregava o Cristo que ressuscitou, o Cristo glorificado, no qual estamos nele. Ele não dizia apenas, gente, obedeçam. Ele dizia assim, Jesus está à destra de Deus, e é lá que você está. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vocês participarão de sua glória. Paulo estava sempre falando do Cristo ressurreto. Paulo pregava o Jesus que ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Agora veja Atos 13. Paulo estava pregando aqui numa sinagoga. Aqui temos um excelente exemplo de um sermão de Paulo em sua plenitude. Paulo pregou um pouco para o rei Agripa. Em outros lugares mostra Paulo pregando trechos do Evangelho. Porém, aqui, nessa passagem, você encontra Paulo pregando todo o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, esse capítulo é muito precioso, porque temos um relato palavra por palavra do que Paulo pregou. E na conclusão de seu sermão, Paulo diz assim, portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem é pregado a vocês o perdão dos pecados, e por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, as quais vocês não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. O versículo 39, na tradução da Young's, foca na palavra dekaiao, do grego. E de todas as coisas das quais vocês não poderiam, pela lei de Moisés, ser declarados justos. Aí está a palavra grega dekaiao. Essa é a pronúncia. E é a palavra declarado justo. Justificado, é assim que algumas versões colocam, inclusive na King James. Então, de todas as coisas das quais não poderiam ser declarados justos na lei de Moisés, neste homem, em Jesus, todo aquele que nele crê é declarado justo. Aleluia! Nós fomos declarados justos, não por conta da nossa obediência, mas por meio dele. Vocês notaram que a pregação de Paulo ela é completamente irrestrita. Saibam, irmãos, que através deste homem é pregado a vocês o perdão dos pecados.
Ele não diz se você se arrepender ou se você sentir remorso pelos pecados, se você realmente mudar e começar uma vida nova. Veja, ele não deu nenhum pré-requisito. Ele estava pregando para os judeus e alguns deles eram gentios também, e ele disse: por este homem é pregado a vocês o perdão dos pecados, para que creiam. Só precisavam crer. Agora, algo importante. Paulo não estava pregando universalismo, que todos estavam salvos. Não, tem que haver fé. Mas a menos que você pregue da maneira que Paulo pregava, de forma plena e restrita, amém? Livre. Tem que haver uma liberdade. E dá para ver a liberdade na pregação de Paulo. Daí eles crerão. E quando eles creem, a transformação acontece. Aleluia! Paulo diz, por este homem é pregado o perdão dos pecados. E então ele diz, todas as coisas das quais vocês não podem ser justificados ou declarados justos pela lei de Moisés, você pode ser declarado justo por meio deste homem, apenas crendo nele. Todo aquele que crê em Jesus é declarado justo. Mas Paulo, sabe, alguns de nós diriam para Paulo, Paulo, vamos devagar. Você acabou de pregar uma mensagem e no final o seu apelo é tão aberto que dá acesso a todos, é tão suficiente que não sobra nada para nós acrescentarmos. E aquilo que nós temos que fazer, e as nossas ações, o arrependimento e o remorso. Ei, Paulo, vai devagar. Isso aí é hipergraça, Paulo. Segura um pouquinho. Você acha que Paulo faria isso? Não, jamais. Na verdade, no verso seguinte ele dá um aviso. As pessoas que se opõem ou desprezam essa liberdade da graça de Deus, que é oferecida a todos, ele diz, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Sabe, a graça é tão plena e livre que, quando proclamada em sua plenitude, sem pré-requisitos, haverá aqueles que não acreditarão. Ah, é bom demais para ser verdade? E geralmente quem diz é bom demais para ser verdade é o diabo. Normalmente é o ensinamento do diabo. Amigo, temos que zelar para que o verdadeiro evangelho se levante. Temos um relato palavra por palavra do evangelho que Paulo pregava, aqui neste capítulo, Atos 13. Aleluia! Meu amigo, é importante que recebamos o evangelho correto para vermos os resultados certos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Voltando a Romanos, veja o verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. E no próximo versículo 17, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, é aqui que muitas pessoas, sabe, acabam se confundindo quando elas interpretam mal esse versículo, que diz, sendo libertos do pecado. Aí pensam que em determinado momento estarão livres de todo ato pecaminoso. Digo em termos de pecar, cometer pecados. Estarei livre de tudo isso. Não, meu amigo, ouça. O versículo 18 aqui, sendo libertos do pecado, não é o verbo pecar. Não é hamartano. É o substantivo hamartia, é estar livre da condição de pecado. Você está agora na condição de justo diante de Deus. E é dessa maneira que Deus te vê. Assim como uma vez vocês foram servos do pecado. Amém? Agora vamos juntar todos esses versículos. Qual servo é você? O versículo diz, se apresente a quem? Quem se refere a uma pessoa, amém? Então decida quem você quer obedecer. E obediência aqui se refere a qual ensino você vai obedecer. Eu vou provar isso para você. Sois servos de quem obedeceis. Você acredita que ainda está no velho Adão, cujo pecado para a morte nos trouxe a essa condição? Ou você acredita que a obediência de Jesus o tornou justo? Em qual homem você acredita? No primeiro homem, Adão, ou no segundo Adão? O Senhor Jesus Cristo, o último homem. Amém? Se você acredita nele, que sua obediência te tornou justo, então, amigo, você está crendo no Evangelho de Jesus Cristo e está crendo na verdade. Então, Paulo está dizendo, ele está falando da nossa condição humana. É como dizer, sabe, escravo de quem você quer ser? Um escravo de Adão? Ou um escravo do Senhor Jesus Cristo?
Gostando ou não, nós somos servos. A palavra aí é uma palavra muito forte, é a palavra doulos, que quer dizer servo, escravo. Agora, ele usa essa imagem para mostrar que é algo que nós não podemos ficar livre. É uma imagem que representa uma troca de prisões. Então, certa vez você estava preso na prisão do pecado. E por que você estava lá? Foi por causa do seu pecado? Não. O pecado de Adão te colocou numa prisão de pecado. E não importa o quanto você tentasse fazer o certo, era impossível mudar o seu status de pecador. Eu sei que em tempos atrás, quando você era pecador, você fazia algumas coisas boas, amém? Você dava dinheiro aos pobres, ou sei lá, fazia algumas coisas boas. Mas as coisas boas que você fazia, as coisas justas que você fazia, mudou o seu status de pecador? Para alguém justo? Não. Você ainda estava preso naquela condição. Nada do que fizesse poderia mudar o seu status de pecador. Nada de bom que fizesse poderia mudar a sua posição, a sua condição de pecador. Você estava amarrado nessa prisão do pecado. Então Jesus apareceu. A única maneira de sair da prisão é você morrer como pecador e ressuscitar numa outra prisão. Agora deixa eu te dizer por que é uma prisão. Como um escravo da justiça, porque da mesma forma que não dá para escapar da prisão do pecado fazendo bem, apenas o fato de você estar nessa prisão de justiça, o seu novo status é de justo diante de Deus. Amém? Porque você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Então agora você é um escravo desta condição, deste status de justificado. É quem você é, não dá para desfazer. Então, se todas as coisas boas que você pode fazer não podem mudar o seu status de pecador, o que te faz pensar que eventualmente quando você pecar, quando às vezes você tiver raiva, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas essas coisas não podem desfazer o seu status de alguém justificado, aleluia, diante de Deus. Aleluia! Amém? Hoje ensinamos que quando pecamos, não somos mais justos. E aí, dependendo daquilo que você fizer, você pode se tornar justo novamente. Amigo, nada poderia estar mais longe da verdade, porque se fosse assim, então o que o primeiro Adão fez seria mais poderoso do que o que o segundo Adão fez, Jesus Cristo. Amém? O segundo homem. Então, o que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que o seu pecado te tornou pecador de uma forma irreversível, mesmo fazendo bem. E agora que Jesus veio, o Filho de Deus, aleluia, o Messias, amém, o Salvador do mundo veio, e ele nos justificou através da sua justiça. Mas quer saber? Nós podemos perder isso antes do final do dia. Isso não faz nenhum sentido. Significa que o que Jesus fez não é forte, é frágil. Eu não estou encorajando o pecado, mas a menos que você veja isso, você não vencerá o pecado. Amém. Não dá. Todo esse ensino está baseado num pensamento sequencial do Espírito Santo, através da caneta de Paulo. Você precisa saber que morreu para o pecado da mesma forma que a única maneira de a pessoa ser transferida da prisão do pecado, onde ele é visto como nada além de um pecador, para uma posição onde é visto como alguém justificado aos olhos de Deus, é através da morte. E ressuscitar nessa posição. Amém? Então agora você está diante de Deus como um homem justo. E não dá para perder essa posição. Aleluia! Prega, pastor Prince! Aleluia! Que pregação! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, amigo, tenha essa segurança. Há pessoas que têm mais fé no que Adão fez. De quem vocês serão servos para obedecer? Vocês são servos de quem? Se você olhar bem, tudo se resume aos ensinos. Até a palavra obediência aqui não é um verbo, é um substantivo. E o contexto é muito claro, porque no próximo versículo, no versículo 17, mas graças a Deus que enquanto vocês eram servos do pecado, vocês eram, verbo no passado, não são mais, vocês se tornaram obedientes de coração a essa forma de ensino que transmitimos a vocês. Então é obediência ao ensino, é crer corretamente. Se você diz para a pessoa se render ou ao pecado para a morte ou obediência para a justiça, aqui se refere a se render ao ensino, ao qual lhes transmitimos. Eu amo isso. A palavra forma de ensino é a palavra tupos. E essa palavra significa tipo. E ela é usada para expressar quando você
despeja determinado líquido numa forma. Essa forma é chamada de tupós entre os gregos. Então, tudo que sai dessa forma sai da forma do próprio utensílio que você deseja ou implemento que deseja dele, seja lá uma arma de guerra ou qualquer outro instrumento, amém? Paulo está dizendo que a forma de ensino, do ensino da graça, ao qual foi entregue a você, uma vez que você crer nele, ele vai te moldar. Vai moldar a sua vida. Amém? Você vai refletir. Aleluia. Você vai demonstrar. Amém. Aleluia. Então, amigo, tudo isso é sobre o ensino. A qual tipo de ensino você vai se submeter? Vai se submeter ao fato de você ainda estar sob o pecado de Adão, que traz morte em sua vida? Essencialmente, você está dizendo que você ainda está aqui. Mas não, amigo, você era servo do pecado, você estava na prisão de pecado, que não importava tudo que você fizesse, o quão correto você tentasse ser, você ainda estava acorrentado nessa prisão de pecado, onde Deus te via apenas como um pecador. Nada do que você faz pode desfazer a sua posição de pecador. Mas agora, glória a Deus, Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados e como nós, e ressuscitou dos mortos como nós. Estamos agora numa prisão diferente. Houve uma troca de prisões. Aleluia! E agora somos escravos dessa prisão. Não importa o que façamos. Eu não sou nada além de justo aos olhos de Deus. É por isso que ele usa a palavra escravo da justiça. Nada do que fizer pode mudar o fato de que você está para sempre preso ao fato de que é justo em Cristo. Aleluia! Este é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? E Paulo continua a dizer: graças a Deus, porque antes eram escravos do pecado, mas agora obedecem de coração. Tem que ser de coração, acreditar de coração, meu amigo. Essa palavra obediente é uma palavra grega composta. Significa estar sob uma palavra. Ela significa estar debaixo de uma palavra. Amém? Você está debaixo de qual palavra? Você está ouvindo o quão grande o pecado é? É claro que ninguém quer glorificar o pecado, mas quanto mais falamos dele, acabamos glorificando-o. Mas quanto mais falamos da justiça, quanto mais falamos sobre Jesus, quanto mais falamos sobre a oposição de Cristo do outro lado da morte, mais estamos glorificando Jesus pelo que ele fez naquela cruz. Aleluia! E o Pai se alegra. Lembre-se que quanto mais eu tento não pecar, mais percebo o pecado em minha vida. Deixe-me encerrar aqui. John Bunyan disse isso. John Bunyan é o famoso autor do livro O Peregrino. Eu não sabia de muita coisa quando passei por minhas lutas, confessando meus pecados todos os dias, tendo uma lista de pecados para confessar e buscando aquela vida vitoriosa em Cristo. Eu dava o meu melhor, fiz tudo o que eu sabia, mas ainda tinha medo de pecar. E quanto mais medo de pecar, mais e mais eu acabava pecando. E antes do dia acabar, lá estava eu novamente confessando meus pecados. E no fundo do coração eu sabia que aquela não era a vida que eu queria. Mas eu olhava em volta os meus irmãos cristãos, eles não pareciam se incomodar, pareciam bem, sabe? E eu ficava me perguntando, será que eu sou normal? Existem santos passando por isso? E eu me lembro de ter ido numa livraria cristã certa vez, e eu vi ali um livro de John Bunyan. E na verdade não era O Peregrino, era outro livro que ele escreveu chamado Graça Abundante para o Principal dos Pecadores. Eu corri, peguei o livro e comecei a ler. Eu estava dando apenas uma olhada, e aí acabei caindo nessa página. Ele dizia que estava lutando contra o pecado. E mesmo quando ele lia a Bíblia, de alguma forma ele interpretava errado e transformava um lindo versículo num versículo de acusação. Sabe, ele lia versos como Hebreus 6, que falam sobre a consciência do pecado, Hebreus 10, e tudo isso se transformava em condenação para ele. Ele estava mais consciente desses capítulos do que de todos os outros. Até dizer, não dá para escapar dessa consciência de pecado. E a sua vida era uma vida repleta de ataques de ansiedade. Estava sempre triste, sem alegria em sua vida. E ele estava passando por toda essa consciência de pecado. E eu me identifiquei com aquilo. Uau, eu não sabia que John Bunyan tinha passado por isso. E aí ele disse assim, e foi isso que realmente me libertou. O John Bunyan conta que um dia ele estava andando pelo campo. Andando, aleatoriamente, ali distraído, somente caminhando ali pelos campos, e de repente ele ouviu o Espírito Santo falar com ele. E o Espírito falou com ele claramente, com uma voz clara. E isso foi o que o Espírito Santo disse. A sua justiça está nos céus.
Uou! Quando eu li aquilo, entendi exatamente o porquê de todos os meus medos, porque eu estava obcecado em mim mesmo, ocupado em mim mesmo, focado em mim mesmo. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser obediente. Eu devo fazer isso, aquilo. Focando em mim o tempo todo, sem saber que o diabo estava distorcendo tudo para me deixar obcecado por mim mesmo, para que eu não olhasse mais para Cristo. Mas agora, o Espírito Santo me mostrou uma frase que libertou John Bunyan, e a mesma frase também libertou a minha vida. A sua justiça está nos céus. Que significa, Jesus está lá, à destra do Pai, e o diabo não pode tirá-lo de lá. Aleluia! Seus pecados não podem mudar o fato que Ele é a sua justiça. A menos que alguém possa subir lá e removê-lo do trono de Deus, que o próprio Deus estabeleceu ali, a menos que isso aconteça, então a sua justiça não poderá ser removida. A sua justiça está no céu, você pode sempre se firmar nisso. E isso foi que libertou John Bunyan para uma vida de vitórias, de santidade, vida de exaltação de Cristo. Uma vida onde ele estava cheio de alegria e paz, mesmo na prisão. Ele sofreu por sua fé, ele pôde escrever livros e ele foi um homem de alegria. Um homem que pôde escrever livros como O Peregrino, que denota o fardo do pecado e a vitória da graça. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu oro para que isso tenha te abençoado e eu quero orar por você agora mesmo, por aqueles que ainda não tornaram Jesus seu Senhor e Salvador. Eu quero que você use esse tempo agora para esquecer de si mesmo com todos os seus pecados. Eu sei que você talvez tenha problemas conjugais, talvez você tenha problemas físicos, talvez você tenha situações que você quer que Deus te liberte, que Ele possa agir, mas ouça, a maior escravidão é, na verdade, estar preso em nossos pecados. E precisamos que Jesus nos ressuscite. Ele não veio para tornar más pessoas em boas pessoas. Ele veio para fazer mortos viverem. Aleluia! A moralidade cuidará de si mesma. Amém. Na vida da ressurreição, os frutos dessa vida serão muito evidentes para que todos possam ver. Amigo, nasça de novo. Nascer de novo é isso. E você faz isso crendo no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo. Então faça isso agora mesmo. Amém? Faça essa oração comigo, eu quero te guiar nessa oração. E fale de coração. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por enviar Jesus Cristo como Salvador do mundo, para morrer naquela cruz por todos os meus pecados. E te agradeço porque naquela cruz, Ele levou sobre si todos os meus pecados. Ele foi punido em meu lugar. E Ele gritou, está consumado. Todos os meus pecados ficaram lá na cruz. Amém. O meu perdão é completo. Eu fui perdoado, passado, presente e futuro, de todo pecado. Tudo foi consumado. E te agradeço, porque quando Cristo ressuscitou dos mortos, eu ressuscitei nele. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. E Ele é o meu verdadeiro eu diante de Ti, Pai. Obrigado, Deus Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Se você orou isso, agora você é um filho de Deus. Amém? O versículo em 2 Coríntios 5,17 agora se aplica a você. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Você é uma nova criação por dentro. No verdadeiro eu que Deus enxerga, você é uma nova criação. Aleluia. As coisas velhas, todas as coisas que te oprimiam, que te incomodavam e tudo mais, não apenas os pecados, mas tudo que veio do velho Adão, todas essas coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Alguém tem um problema aqui nas costas? Bem aqui em cima nas costas, deixa eu mostrar a posição. É bem aqui em cima. Na parte de cima das costas está doendo e eu vejo você tendo problemas para dormir, fica levantando toda hora, tentando mudar de posição. Agora mesmo, sinta o calor de Deus passando por essa área, amigo. Receba essa cura agora mesmo, plena e gratuita, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. O dente superior de alguém, bem lá atrás, está sendo tocado por Deus agora. E eu vejo Deus curando, restaurando e consertando, curando. Aleluia, tornando perfeito, em nome de Jesus. Receba essa cura, receba este milagre agora mesmo, no nome maravilhoso de Jesus. Eu vejo também alguém que tem um problema cardíaco, você tem tido palpitações, bem como uma arritmia.
o que significa que seu coração não está batendo regularmente. Você consegue perceber isso. Você teve isso recentemente, seja lá você quem for. Você vai sentir agora um calor vindo sobre você. Agora coloque a mão no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, seja curado. Coração, fique forte, fique bem, fique firme. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E amigo, tem mais alguém também que tem tido problemas com o estômago? E você tem tido pensamentos de medo também por causa de pessoas que você conhece que têm condições mais sérias e condições mais difíceis, e você fica pensando que tem a mesma coisa, mas amigo, agora você está sentindo um calor. Enquanto eu falo com você, você está sentindo o poder de Deus em toda a área do estômago e também no seu fígado. Em nome de Jesus, Deus está te curando por inteiro, em nome de Jesus, aleluia. Agora, amigo, mesmo que eu não tenha citado a sua cura, faça o que você não podia fazer antes. Neste momento, Deus está liberando uma unção sobre você, amém? Se não podia dobrar o cotovelo, dobre agora. Você tinha alguma coisa na sua boca? Sinta agora e veja o que o Senhor fez. Louvado seja o Senhor. Ele está curando olhos de pessoas agora, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus porque agora mesmo tem pessoas que estão vendo mais claro do que nunca. Glória a Deus. E você sabe que é Deus. Alguém está com os olhos lacrimejando agora mesmo. Eu vejo eles lacrimejando e enquanto eles estão limpando, você começa a ver com mais clareza do que nunca em sua vida. Obrigado, Jesus. Por favor, escreva para nós o testemunho, amém? Dizendo que recebeu o milagre, aleluia. Obrigado, Jesus. Faça o que você não podia fazer antes, amigo. Tente dobrar, amém? Seja curado. Receba a cura em nome de Jesus Cristo, em plenitude e gratuita, porque já foi tudo conquistado na cruz. Pelas suas pisaduras, foi tudo conquistado para você, amém? É o sangue dele que te cura, amém? Jesus derramou o seu sangue para que você desfrutasse disso, amém? Seja lá o que for, receba a cura. Diga, Pai, em nome de Jesus, eu recebo a cura deste problema, daquele problema, amém? Em nome de Jesus. Agora fique de pé. Tem sido tão bom pregar para vocês. Eu sou abençoado cada vez que a palavra é transmitida. Levante suas mãos crendo em Deus para uma semana excelente. Uma semana cheia de Cristo, uma semana onde de fato andaremos sobre estas verdades que estamos aprendendo, amém? Submetemos àquele que é obediente para a justiça. Lembre-se que o diabo vai tentar focar a sua mente na sua obediência, mas levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, que nos tornou justos. Essa é a nossa guerra. Levante as suas mãos de todos os lugares que estiverem assistindo agora. Que nessa próxima semana o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28, e que todas as bênçãos espirituais de Efésios 1 se manifestem em sua vida nesta semana que se aproxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre você, que preserve e proteja você e todos os seus entes queridos do vírus do Covid-19, de todas as doenças e enfermidades e de todos os perigos, todos os danos, de todo o poder do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor levante o seu semblante sobre você e te conceda o seu favor sobrenatural. Onde quer que você vá, nesta próxima semana, o favor estará sobre você. E que o Senhor conceda a você e a sua família a sua maravilhosa paz. Shalom. Eu vejo a luz entrando em sua casa. Receba em nome de Jesus. Casamentos terão uma reviravolta. Aleluia. Corações amolecendo. Perdão acontecendo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amo vocês. Até a próxima.